Salve Deus, meus irmãos, salve Deus, minhas irmãs. Aqui nos encontramos. É mais uma rica e feliz oportunidade. Oportunidade essa nos concedida por Deus Pai Todo-Poderoso, por Jesus Divino e Amado Mestre, por a Virgem Santíssima, com a bênção, a iluminação, a proteção do grandioso Simiromba Seta Branca, nosso Pai, Mãe Yara, nossa Mãe, Águila 4i108 e dos nossos abnegados mensageiros de Deus. Hoje, dia 10 de dezembro, aqui estamos. É mais uma rica e feliz oportunidade, não é? Agradecer aos nossos pretos velhos, pretas velhas, que são espíritos de luz, de amor, de humildade e tolerância, as lindas, belas, graciosas princesas, os majestosos cavaleiros, guias missionárias e os nossos grandiosos ministros. Então, para não estar a alongar muito, vamos então, nesta bendita hora, vamos neste momento elevar o nosso pensamento a Deus Pai Todo-Poderoso, a Jesus Divino e Amado Mestre, e vamos nos harmonizar, nos preparar para mais uma rica e feliz oportunidade. Buscando em Deus Pai Todo-Poderoso essa condição física, mental, psíquica e acima de tudo espiritual, que cada um de nós transporta consigo. Pedir a assistência necessária aos nossos abnegados mensageiros, mentores de luz, não é? Esses abnegados pretos velhos, pretas velhas, que são nada mais, nada menos que mensageiros de Deus, não é? Que são espíritos de luz, os cavaleiros, as guias missionárias e os nossos, como eu já disse, grandiosos ministros. Então vamos buscar esse poder infinito, rogando a Jesus Divino e Amado Mestre e ao grandioso Simiromba Seta Branca, nosso Pai, Simiromba de Deus, não é? Que cada um de nós possa levar no fim deste dia, porque ainda é cedo, não é? São aqui neste velho continente agora 15 horas e 44. É um pouco cedo, não é? 15 horas e 44. Mas que possamos levar no fim deste dia o que realmente procuramos e buscamos. Então, nada melhor do que nós estarmos sempre harmonizados. Busquemos a harmonia, nos harmonizemos, a nossa consciência, o nosso espírito, a nossa sintonia, o nosso plexo, para melhor recebimento e a compreensão dos nossos trabalhos, quer sejam físicos, as nossas tarefas, quer sejam mediúnicas, que nós fazemos parte nestes templos do amanhecer e na condição de médiuns desta doutrina. Então, com certeza, temos o grandioso compromisso de executar na perfeição em Cristo Jesus. Salve Deus! Vamos, então. Vamos. Não importa se dá sono, não importa se boceja, não importa se tem alguma molura, porque muitas das vezes algumas pessoas já me têm perguntado que quando começam a ver o vídeo bocejam, dá molura, dá sono, dá uma série e determinada condição que é normal.
É normal nesta condição de vídeos, quer seja este, quer seja outros noutra condição, na mesma condição, dá essa sintonia. Então, vamos mentalizar. Esses iluminados espíritos que estão sempre conosco nesta jornada física, que assumiram esse grandioso compromisso divino com Deus Pai Todo-Poderoso, ainda no mundo espiritual, e tem, com certeza que tem, o grande, e fazem com muito amor, o grande compromisso de nos assistir. Salva Deus, não é? Então vamos neste instante em busca dessa força absoluta que vem unicamente de Deus Pai Todo-Poderoso, não é? Salva Deus, meus irmãos, salva Deus, minhas irmãs. E desta vez para falarmos da elipse. As nossas elipses, a elipse que todos conhecem, né? A elipse tem a função captadora e distribuidora de energias, que simboliza também a evolução do cristianismo na sua fase do martírio, na sua fase inclusivamente kármica, para a sua fase, passando para a sua fase científica. Existem 7 elipses nos templos do amanhecer, no vale do amanhecer, que são distribuídas na sua complexidade, segundo, claro, a ordem de nossa clarividente mãe, de Agla 4A108, da seguinte forma: uma está na estrela de Nero, uma na mesa, como todos conhecem, evangélica, uma na estrela candente, salva Deus, uma no alto do morro da estrela candente, 2 na pira e outra por trás do Mestre Jesus o caminheiro, não é? Então, desta forma, percebe-se que as elipses não se apresentam iguais, porque enquanto aos nossos símbolos, muitas das vezes, aos nossos símbolos das presentes em nossos tempos, em seu interior, na elipse da estrela de Nero, por exemplo, existe a estrela de 6 pontas, que é mais conhecida como a estrela de Davi, não é? Salva Deus, como todos nós a conhecemos, salva Deus, que é simbolicamente a figura do espírito na sua condição de encarnado. As representações do nosso plexo e do nosso microplexo e, salve Deus, macroplexo, circundando pelo nosso sol interior, que também já todos já ouviram falar que nada mais que o hectolitro. E logo abaixo tem a figura do jaguar, não é? A estrela de 6 pontas, ela, apesar
de ser comunente, denominada da estrela de Davi, ela não foi por ele inclusivamente inventada. Ela sempre existiu inclusivamente na natureza. Por exemplo, na estrutura dos cristais, por exemplo, são dois triângulos, que são dois triângulos cruzados, formando acho que é a palavra correta, hexograma. Acho que é esta a palavra, salve Deus. Um hexograma. Salve Deus. E aqui o triângulo voltado para baixo, porque todos sabem que tem um voltado para baixo, que, salve Deus, significa a reencarnação, significa a evolução, que são interpretadas como as nossas metas kármicas, e o triângulo voltado para cima demonstra a evolução, demonstra a volta aos mundos espirituais, demonstra a volta para Deus Pai Todo-Poderoso, que nada mais é que o caminho divino. Salve Deus, que é o caminho que todos nós teremos que percorrer sem saber quando. Mas uma coisa é certa, iremos com certeza percorrer todos esse caminho. Não importa se é pobre, se é rico, se é alto, se é baixo, se é preto, se é branco, de que religião for, esse é o nosso caminho. E aqui a elipse que se encontra, por exemplo, na estrela candente, ela possui a figura do jaguar, que é um cálice, e, salve Deus, a seta voltada para cima. Esse simbolismo mostra, na verdade, a nossa encarnação como jaguares. A taça, onde está a vida, e a seta, que indica que estamos única e exclusivamente voltando para Deus Pai Todo-Poderoso. Salve Deus. Já a elipse do morro da estrela candente, ela tem em sua base a figura do mestre jaguar. Logo acima, 7 estrelas de Davi. Salve Deus, com certeza. E, como não poderia deixar de ser, a seta voltada para baixo, que é novamente uma referência à nossa encarnação como jaguares. A seta para baixo salve Deus, é o nosso recebimento de forças universais em nossa jornada, lembrando que a elipse, ela funciona como um grande ímã de energias. E aqui destacamos as 7 estrelas de 6 pontas, onde o número 7, salve Deus, é um número místico por excelência, é o número da criação, salve Deus, que são nada mais, nada menos que 3 forças divinas e 4 forças terrenas. Salve Deus. Que desta forma representam a relação
viva entre o divino e o humano. No interior dos nossos tempos, a elipse, situada, por exemplo, na mesa evangélica, como todos sabem, tem uma estrela de Davi. Com o que é que está? Que imagem é que está nas nossas mesas evangélicas? Salve Deus! É isso mesmo. A imagem do Mestre Jesus. Graças a Deus. No centro, não é? E um livro, como todos sabem, onde está inscrita a trajetória física da doutrina e inclusivamente a data da sua criação da UESB e a chegada inclusivamente a Taguatinga, acho eu que é o nome, e também a chegada ao Vale do Amanhecer. Graças a Deus. São tudo condições que nós, mestres Jaguare, temos, que muitas das vezes nos passam despercebido. As elipses, elas têm um grande significado, uma grande força. Salve Deus! Agora, me pediram para falar da sessão branca. Pois é, a sessão branca, inclusive, pouco haverá até a falar. A sessão branca. A sessão branca, ela tem a sua descrição, inclusivamente, ela tem a sua descrição, como não poderia deixar de ser, neste livrinho. Tem a sua descrição neste livrinho, no livro de leis. E propicia, a sessão branca propicia a troca de energia com muitos espíritos. Salve Deus! Em que condição estão esses espíritos? Pois é, estão encarnados na condição de indígenas da região. De que região? Salve Deus! Também todos sabem, todos deveriam de saber, da região do Xingu, não é? Por isso nós temos a nossa plaquinha, o nosso brochezinho no nosso colete, que, salve Deus, dispõe das grandes forças dos caboclos e do povo das águas que se fazem presentes no aroma verde das matas. E aqui os mestres, as ninfas, que participam com os seus uniformes, claro, todos sabem, de branquinho, não é? Graças a Deus. E o branquinho, para que possamos receber as grandiosas projeções de energia vindas do povo indígena ainda encarnado, e que, inclusivamente, é o desdobramento, que é desdobrada pela incorporação dos mestres e das ninfas, aparás, luas. E aqui os mestres, as ninfas, doutrinadores, com certeza auxiliam os mestres luas, ninfas luas, na manipulação da energia da projeção, da vibração pesada, porque ela é de espíritos
encarnados, ou seja, ainda vivos neste grandioso planeta, com o magnético animal agindo de uma forma pesada na manipulação das forças nativas que vão, salve Deus, reabastecer os nossos plexos iniciáticos em troca de forças desobsessivas que irão ajudar aos que por enfraquecimento, salve Deus, de suas vibrações possam estar passando, inclusive, momentos mais comprometidos nas suas jornadas físicas pelos nossos, inclusive também, irmãozinhos das trevas, não é? Dos vales negros e vivendo ainda em seus habitats naturais, ou seja, nas matas frondosas. Os índios desta forma sofrem a violência, a destruição em seus contactos com o homem branco, especialmente os rudes invasores de suas reservas, muitas das vezes, como por exemplo, os madeireiros, por a sua ganância, como chamam, os garimpeiros, não é? Acho que chamam isso, garimpeiros, os caçadores de peles, e por aí vai. Por diante, porque há tanta injustiça neste mundo, né? Que levam muitas das vezes as doenças infecto-contagiosas para esse povo, para as quais os seus organismos não têm ainda a devida resistência, e aqui o terrível vício, muitas das vezes das bebidas alcoólicas, das drogas, tudo isso degrada os padrões vibratórios, propiciando a ação de irmãos sem luz, ou seja, os vales negros, que são os grandes também conhecedores da magia, que estão trabalhando para tudo acontecer de errado. Salve Deus, não é? Então, nós somos trabalhados, nós somos jaguares na seção branca. É um grandioso poder, de manifestação que recebemos com essas projeções e incorporações que nos impregnam com puro magnético animal enriquecendo desta forma o nosso fluxo mediúnico, recebendo em troca a poderosa força vital iniciática que os aliviam e os fazem mais sensíveis e receptivos das grandes forças de que dispõem em suas terras, em suas tribos, tudo conjuntamente na harmonia com os 4 reinos da nossa natureza, em que vivem, por exemplo, numa região onde há tribos indígenas próximas, inclusivamente a um templos do amanhecer, os indígenas chamam, por exemplo, o templo de Casa dos Sonhos. Pois é, certamente muitos
muitos indígenas se lembram de ter sonhado com o local onde os seus espíritos participaram de uma sessão branca. Inclusive, eu não conheci, não é? Com certeza, salve Deus, li, ouvi já, mas já ouvi falar, já li, no Templo Mãe houve um famoso cacique denominado de nome salve Deus, Jurema ou Juruma, salve Deus, acho que era Juruma, não quero errar, salve Deus. Quem se lembrar, com certeza irá saber, porque isso está escrito, bom, que foi até eleito deputado federal, que estava em visita numa noite de sessão branca e, inclusive, permitida a sua presença pela própria tia Neiva, nossa mãe, Águila 468, teve a oportunidade de conversar na sua linguagem, que eu agora não me lembro qual era uma linguagem indígena, mas eu não me lembro qual foi. Mas na sua linguagem, com membros da sua distante tribo que estavam incorporados. Então, desta forma não poderia deixar de falar, né? No nosso também, a seguir à sessão branca, temos o outro grandioso trabalho, não é? Do qual não me saiu da memória de ontem, da entrega de armas, não é? Nós, quando pensarmos na entrega das nossas armas, temos que pensar sempre nos nossos angicais, porque o angical é um complemento. O angical, afinal, o que é o angical? Como é que nós podemos falar abertamente com um irmãozinho, um cobrador do passado, que ainda vive acrisolado no ódio, na raiva, na inveja, na maldade, entre outros fatores que não vale a pena aqui salientar, entre outros fatores que são imensos, inúmeros, sobre a necessidade dele em perdoar. Pois é. Será que nós já perdoamos? Pois é. E muitas vezes perdoar a nós mesmos, se ainda nós temos no nosso coração a mágoa, a tristeza, a angústia, inclusive o ódio, o rancor de outrora. Claro que dependendo da situação, da questão da ofensa recebida, muitas das vezes se torna muito difícil de compreender e aceitar, e inclusivamente nós, seres físicos, perdoar a quem muitas das vezes nos fez mal. Porém, teremos que analisar todo este contexto, toda esta permissão nossa, analisar em conjunto esta grandiosa questão
sobre a nossa condição física e sobre os trabalhos de Angical, porque é uma questão muito, muito pertinente. Será que nós perdoamos todas as ofensas? Será que nós perdoamos tudo quanto nos fizeram? Será que nós estamos capacitados para perdoar? Porque as ofensas depende muito da nossa condição espiritual, das ofensas, de perdoar ou não perdoar, de ter rancor, ódio ou não. É uma questão muito pertinente para nós, seres físicos e médiuns, ainda pior, porque a questão da mágoa carregada de maneira difícil, franca, muitas das vezes sem máscaras, posta diante de nós, nua e crua como ela é, sem nós ocultar, envolvido muitas das vezes nas configurações de muitas vezes de outras condições para podermos querer abafar ou minimizar essa questão. Muitas das vezes queremos tornar no justiceiro, na justiceira ou na pele dos injustiçados, não é? Aqui a mágoa, ela pode estar em relação àqueles que já passaram em nossas vidas, outras vidas, outras alturas, que por não sabermos amar, todos nós fisicamente, por não sabermos amar, deixamos também muitas dívidas do passado, que hoje temos a oportunidade, nestes grandiosos trabalhos, de executar em Cristo Jesus, de nos capacitarmos para o perdão, para as cobranças, outras vidas, quer dizer, outras reencarnações. Pois é, esses cobradores que cobraram o nosso quinhão e inclusivamente muitas das vezes nos deixaram. Então não há muitas das vezes justificativa para continuarmos a vibrar negativamente contra quem já partiu, contra quem se encontra no mundo espiritual, contra que já foi. Não há como avaliar o quanto nós poderíamos estar devendo a um ser espiritual, por exemplo. Porque aqui trata-se de um ser espiritual, angical, não é? Aqui não se trata de dever a um ser físico ainda, é um ser que já habita no mundo espiritual. Então, estar devendo àquela pessoa, e se o prejuízo muitas das vezes foi apenas financeiro, então, salve Deus. Salve Deus. Aqui a forma correta, a forma mais barata de se pagar uma dívida, muitas das vezes de se realizar um ajuste espiritual, um reajuste kármico, é com dinheiro, não é? Com bens materiais. Então, mas vamos lá aqui agora a ver a seguinte questão. Ficou no passado, não é? Ficou no passado. E nada devíamos
muitas das vezes a este ou àquele que nos causou a dor. Mas ficou no passado. Está enterrado já no passado. Já não pode haver alteração alguma. Inclusivamente, alguns já partiram para o etérico. Teremos obrigatoriamente que jogar mão da nossa essência e perdoar. Porque Ele nos causou a dor. A dor que muitas das vezes foi só no bolso. Melhor ainda, então desta forma estaremos semeando o que o Mestre Jesus sempre pediu, o perdão para os nossos próprios momentos difíceis, para apresentar aos nossos reais cobradores, porque eles apresentam-se, os nossos reais cobradores, em outras condições e situações, em outras perspectivas, a mágoa, desta forma, a mágoa, salve Deus, a mágoa, a angústia, o desequilíbrio, a desarmonia, a tristeza, ela muitas das vezes é mais próxima, ela é muitas das vezes nos é familiar, ou mesmo tem inclusivamente o sabor amargo da traição de quem tanto confiávamos. Desta forma, salve Deus, meus irmãos, absorver muitas das vezes o fel da decepção. Salve Deus, meus irmãos. Perdoando, não é assim, perdoando, não é por dizer assim, perdoo e ficar cá dentro, não. Perdoando verdadeiramente é o único caminho para a evolução do nosso espírito. É compreender que muitas vezes magoamos com as nossas atitudes, as nossas ações e muitas das vezes sem saber, sem a real consciência de nossas atitudes, pois a nossa mente, muitas das vezes a nossa mente desconhece a realidade do coração do outro lado, do outro ser, do próximo, do outro espírito encarnado, quer seja homem, quer seja mulher. Aqui, salve Deus, o perdão verdadeiro é aquele que não deixa vestígios nem mágoas, nem tristezas, nem agonias, nem desesperos, nem desequilíbrios, nem desarmonias, que permite, inclusivamente, um sorriso compreensivo e muitas das vezes fraterno de qualquer irmão dizer: eu perdoo. Salve Deus, mas nunca mais quero ver esta ou aquela pessoa. Essa condição nada mais é que nós mascararmos uma condição, é uma máscara, porque a mágoa, a terra que ainda está em nosso coração, o perdão sincero, traz realmente o verdadeiro amor, o amor do Mestre Jesus, o amor incondicional. E, inclusivamente, recebe de volta o ofensor com
largo e grandioso sorriso de quem tem a missão divina de auxiliar quem se coloca no lugar do próximo e, inclusivamente, procura compreender as suas fraquezas, as suas razões, de quem, inclusivamente, sabe que deve continuar ajudando se for procurado e nunca fechar a porta, devolvendo desta forma na mesma moeda. E aqui, quando eliminamos a mágoa, quando tiramos a terra do nosso coração, nós, salve Deus, jaguares, seres físicos, não precisamos mais de máscaras, não precisamos inclusivamente de falsa humildade, não precisamos de capas de justiceiro. É que verdadeiramente nós conseguimos evoluir, estamos evoluímos, damos um passo em direção a ter o direito de pedir perdão aos que ferimos outrora, noutras vidas, porque perdoar a si mesmo é outra condição. Perdoarmos a nós mesmos é outra condição igualmente difícil e inclusivamente, principalmente, para um mestre, para uma ninfa consciente que os seus erros, as suas falhas, as suas fraquezas, muitas das vezes geraram alguma dor, mágoa, tristeza, agonia ao seu semelhante, mas é fundamental que nós, seres físicos, nos perdoemos e possamos desta forma construir, salve Deus, um novo começo, como dizia, inclusivamente, estou-me aqui lembrando, já há algum tempo que eu não me referi a ele, Chico Xavier. Não dá para voltar atrás e fazer de novo, mas dá para fazer um novo começo. Então, salve Deus, recomeçamos a cada dia semeando hoje o amanhã, porque o fruto de hoje nós já estamos colhendo. Do que plantamos outrora no passado, de semeaduras passadas. Então, perdoar a si mesmo opera em nós um verdadeiro milagre em nossas vidas, porque transporta a esperança, nos traz o equilíbrio e as forças para continuar a perdoar a nós mesmos e todas as pessoas envolvidas, muitas das vezes na situação, na mesma condição, e sem culpar quem quer que seja, ninguém, porque ninguém, afinal, não importa quem teve ou não teve razão, quem teve ou não teve, nem quem foi o culpado. Salve Deus, devemos única e exclusivamente livrar a todos, incluindo a nós próprios, salve Deus, né? A nós mesmos, do fardo dessa grandiosa culpa que muitas vezes impede o nosso crescimento única e exclusivamente espiritual, porque também, diminuído um pouco o nosso peso kármico, afinal, todos nós
somos médiuns escolhidos e acolhidos por um grandioso Pai, um Pai amoroso, sabedor de nossos sabedor de nossos karmas. E na maioria das vezes, meus irmãos, quase sempre ele é bastante pesado, sempre muito pesado, não é? Porque nós, ao perdoar, trocamos as nossas dívidas maiores por dívidas menores através do nosso merecimento. Passamos a compreender um pouco mais dos desígnios da espiritualidade maior. Salve Deus, onde tanto cada um de nós almeja chegar. Então não pode haver evolução sem o perdão verdadeiro. O perdão evita muitas doenças da nossa alma, muitas das vezes as mais difíceis de sarar. O perdão traz de volta a luz aos nossos pensamentos, traz a harmonia aos nossos corações, aos nossos espíritos, à nossa mente. Então, salve Deus, meus irmãos, é dia. Vamos supor que hoje é dia de Angical. É dia de perdoar. Perdoe a tudo e a todos antes de ir ao templo. Sinta o alívio e a inspiração que muitas das vezes nos proporcionará para este grandioso trabalho e que possamos merecer tudo o que nos aguarda. Salve Deus, meus irmãos. Tudo o que nos aguarda, porque nós dizermos única e exclusivamente perdoo, sem na realidade perdoar, ficar alojado em nós algo que poderá nos fazer mal para o futuro, todos os dias. Porque todos os dias nós temos um dia para esses trabalhos, não é? Mas todos os dias nós sofremos cobranças das mais variadas formas, das mais variadas maneiras, das mais variadas condições. Então nós temos de estar sempre na nossa condição. A condição que Deus Pai, que Mestre Jesus transmitiu. Perdoar, não é? Graças a Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, tá bom, 48 minutos. De todos eu me despeço, desejando a todos uma linda e abençoada fim do dia. Salve Deus e graças a Deus.